Parte um, dois sistemas, atenção e esforço. O sistema 2, ele é um personagem secundário e que por vezes ele acredita ser o herói. Porém, esse sistema 2 ele apenas reage em inputs que são colocados e percebidos pelo sistema um. Por exemplo, seus sentidos, né, condições corriqueiras. O sistema 2 ele é um sistema preguiçoso por natureza e ele faz apenas o necessário. Então, para ele sair dessa zona de inércia e começar a, de fato, progredir, precisa de tempo e de concentração. Um exercício usado no livro que serve de exemplo para você demandar o seu sistema 2 ao máximo é um exercício com 4 números. Você escolhe 4 números aleatórios e você tem que ir somando um a esses números. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Um exercício mais difícil que esse seria o soma 3, né? Em vez de você somar um, você somaria 3. E essa atividade, ela causa quase um burnout no seu cérebro, porque demanda muito seu sistema 2 e ele acaba travando. E ele pede para você observar sua pupila dilatando. É notório, né, essa reação física do seu corpo. A partir daí ele cita alguns estudos e ele cita um psicólogo. A pupila, ela é a janela para a alma. Então ele faz algumas observações quando você vê paisagens legais, sua pupila dilata, enfim, quando você está emocionado, né? Todas as suas reações você consegue observar na pupila. Um outro caso que ele cita é duas fotos idênticas com a mesma pessoa, porém em uma ela está com a pupila dilatada e na outra não. E as pessoas acham mais atraente a pessoa com pupila dilatada. Ele fala a respeito do óculos de sol, né, para esconder seu interesse. Jogos de pôquer, por exemplo, leilões, né? Negociações, as pessoas geralmente vão de óculos escuros para justamente para disfarçar esse interesse que elas possuem. E depois de vários experimentos com que ele soma um, a média era que nos primeiros 5 segundos a pupila dilatava 50% e seu batimento cardíaco aumentava em 7 por minuto, né? E aí a parte mais interessante desse experimento é que passado desse grau de dedicação das pessoas, né, inclusive fisicamente, elas paravam de demandar mais energia para essa atividade e cessavam a atividade. Mais energia que isso, elas não estavam dispostas a gastar. Isso de forma intuitiva, né, sem serem motivadas pelo pessoal que estava fazendo o estudo. O sistema 2 ele é normalmente conduzido a um ritmo de caminhada confortável. Às vezes ele é interrompido por episódios de corrida leve e, em raras ocasiões, um tiro frenético. Aquele exercício de adicionar um e de adicionar 3 são tiros, e a conversa casual é uma caminhada leve. Volta naquele experimento do time de basquete do gorila, e ele começa a apresentar letras na tela e pede para você identificar algumas letras. Quando elas são apresentadas no início ou no final do seu exercício, você até consegue perceber, mas quando elas estão apresentadas no meio desse exercício que você está fazendo de soma um ou de soma 3, você não consegue identificar essas letras, porque a sua concentração ela faz um V invertido. Quando ela chega no pico, é, você entra no estado de flow, você fica mais ou menos cego, você está extremamente focado naquela atividade, depois sua energia vai decaindo para aquela atividade. E aí ele diz que decidimos o que fazer, mas temos controle limitado sobre o esforço de fazê-lo. E ele faz analogia a um sistema elétrico. Quando você sobrecarrega ele, o disjuntor desarma, né? Só que no nosso organismo não. A gente só para de fornecer energia para essa atividade que está demandando muito para que as outras atividades permaneçam funcionando, no caso, o sistema um, né? E atividades mais simples do sistema 2. Fala que somos uma máquina e nosso principal objetivo é sobreviver. Então a gente acaba alocando energia para ameaças mais sérias, né? Ou oportunidades mais promissoras, que a gente melhora as nossas chances de sobrevivência. E aí ele fala, quando você está dirigindo, o seu carro derrapa, você toma atitudes que você nem pensou, né? Você agiu por instinto. E depois que você consegue entender o que você fez, mas na hora você não está pensando naquilo. Como ele estudou por muitos anos, ele percebeu que
conforme as pessoas iam se acostumando com as atividades, elas iam demandando menos energia para fazer aquela mesma atividade. Chegou à conclusão de que o nosso sistema ele vai aprendendo e o que ele considerava diferente passa a ser corriqueiro e talvez até jogar para o sistema 1, né? Na economia da ação, esforço é um custo, e a aquisição de habilidade é impulsionada pelo equilíbrio de benefícios e custos. E aí ele define sistema 2 e sistema 1 de novo. O sistema 2 ele fala que é um sistema que segue regras, que compara objetos, né, com base em atributos, que faz escolhas deliberadas, que pensa, escolhe opções. Já o sistema 1 é um sistema mais automático, né, que ele tem reações simples, por exemplo, identificar pessoas parecidas, identificar falas parecidas, né, as próprias atividades normais de fala e de, por exemplo, dirigir, correr, enfim. Nada que demande raciocínio, né? É uma coisa que se acaba fazendo quase que no automático. Apesar dele não fazer uma divisão física do cérebro, ele fala que o sistema 2 é um sistema que pensa e que raciocina, né? E ele diz que o córtex pré-frontal nos seres humanos ele é mais desenvolvido que em outras espécies e é o que nos permite tomar decisões, ter opinião, pensar sobre as coisas, né? De forma crítica. Voltando nos experimentos do Soma 1 e Soma 3, ele diz que o que mais influencia na sua capacidade você tá contra o tempo, né? Porque você tem que ir somando de um em um segundo, então você está condicionado ao tempo. E outras duas atividades que demandam muito seu sistema 2 é um que você tem que armazenar o resultado e outra que você tem que fazer uma operação matemática para somar e depois armazenar. Então você tem que somar, armazenar, somar, armazenar. Isso demanda muito seu sistema 2. Fala que o segredo para você evoluir, né, e não sobrecarregar o seu cérebro justamente é você jogar esse armazenamento que você faz, conhecimento que você adquire, ou você tem que jogar ele para sua memória de longo prazo, que é uma memória maior dos seres humanos, ou você tem que anotar isso em papel, que fatalmente você vai esquecer ou retirar isso da memória de curto prazo. Então, ou você armazena em papel e faz repetições para você jogar esse conteúdo para o longo prazo, ou se você é mais evoluído que a média, você consegue jogar esse conteúdo para o longo prazo. E aí, isso aí depende do seu interesse pelo assunto, enfim, de infinitas coisas. E aí ele termina o capítulo dizendo que cobrimos longas distâncias, dando tempo ao tempo e conduzindo nossas vidas mentais pela lei do menor esforço.